Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um devocional do P, o devocional que tem como único motivo e objetivo apresentar Jesus através das Escrituras. E quando nós falamos de motivo e objetivo, a gente tem que estar bem alinhado, porque temos esse canal, porque estamos aqui todas as segundas-feiras, e principalmente de estarmos aqui unidos. O principal motivo é Cristo. Esse é o nosso principal motivo. O motivo é Jesus. O motivo é ter Jesus em nossas vidas. E o motivo é encontrar Jesus nas Escrituras, entender mais sobre Jesus e, principalmente, conhecer Jesus. E o objetivo desses encontros, dos nossos grupos, das mensagens diárias, é que você tenha esse acesso a Jesus, que você tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado e que você, principalmente, tenha vontade, mais sede de conhecer ainda mais o nosso Senhor Jesus. Então, o motivo e o objetivo do Devocional VP está em Cristo Jesus. E no dia de hoje, nós vamos falar muito sobre prioridade, sobre premissa e, principalmente, por onde começar, como começar e por que começar. O nosso versículo, né, o nosso tema principal é buscar primeiro o reino. Só que quando a gente trata do capítulo de Mateus 5 e 6, a gente tem um manifesto de Jesus na terra. Então, eu quero ler com vocês todo o capítulo 6 de Mateus, do 25 a 34, e na epígrafe está assim: cuidado e ansiedade. Então, no versículo 25, Jesus começa dizendo assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Nós não sois vós muito melhores que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado a essa estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupais? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais? Ó vós de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente é o dia o seu próprio mal. E aí, quando a gente lê o versículo 33, é o centro da mensagem. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quando a gente fala da tese central, a gente entende que quem busca primeiro o reino
nunca perde, apenas ganha o que realmente importa. E a ordem da busca, ela define o destino da vida. A ordem da busca define o destino da vida. Quando o reino ele vem primeiro, todas as outras coisas encontram o seu lugar. E Jesus aqui ele é muito categórico. Ele vem trazendo a importância dessas coisas, mas a importância de ter um Deus que cuida de todas essas coisas. Então aqui não é sobre começar, não se trata de começar apenas, não se trata apenas de seguir e entender, mas se trata principalmente de como começar, por que começar e por onde começar. Jesus, ele traz esse manifesto do Evangelho, mostrando para as pessoas que a ordem, ela define sim o destino da vida. Então, ele fala aqui, ó, porque todas essas coisas os gentios buscam. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que quem é do mundo busca essas coisas do mundo, se preocupam com as coisas do mundo, mas o reino, ele fica distante e não é importante. Por isso que eu falei sobre premissa, sobre primeira. A gente vem falando sobre a melhor parte, a boa parte, o que de fato interessa. Então, aqui, a ordem, sim, define o destino da vida. É buscar o reino em primeiro lugar. Então, quando você busca, né, o seu motivo e objetivo está no reino, a Bíblia é clara. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, não fiqueis ansiosos por amanhã. Então, a gente tem que, primeiramente, buscar viver o dia de hoje. O primeiro horário da manhã. Busca o reino, busca Cristo, busca entender sobre a palavra, a forma que você acorda, a forma que você faz as suas coisas, como você começa o seu dia, motivo, objetivo, como começar, por onde começar, para quem começar, por que começar. Todas essas perguntas, a resposta tem que ter Cristo no centro e Cristo em primeiro lugar. É isso que é buscar primeiro o reino. É antes de ligar o celular, ligar a sua oração. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então, para começar o seu dia, ligue primeiro a sua conexão, o seu contato com Deus Pai, através de Jesus e do Espírito Santo. Faça uma oração. Não é sobre quantidade. Jesus aqui não fala de quantidade, mas sim de ponto de partida. É 1 minuto, é 2 minutos, é 3 minutos, mas é sobre começar da maneira certa. E aí tem uma analogia muito, muito legal que eu gosto, que fala sobre o bolo de aniversário. Imagina que o reino é como um bolo de aniversário. Jesus, ele não quer o bolo inteiro. Vamos imaginar que o bolo é sua vida, o bolo é seu dia. Aqui, Jesus, ele quer o primeiro pedaço. Não importa o tamanho desse pedaço, mas ele quer o primeiro, ele quer ser a premissa. Só que as pessoas, o que elas fazem? Elas buscam primeiro o mundo, elas buscam seu foco em trabalho, em obrigações, em família, em dinheiro, e no final do dia, elas lembram de Cristo, lembram de Jesus. Só que aí a sua energia e o seu foco estão todos canalizados, foram todos canalizados para o mundo. E aí chega no final do dia e fala, não, Jesus, hoje o dia foi cansativo, hoje o dia foi tenso, mas é sobre premissa, é sobre começar, é sobre o reino primeiro. E aí, quando a gente fala sobre o conteúdo dessa passagem, a gente entende primeiro o sentido do texto, sobre a palavra buscar.
Verbo contínuo, intencional, prioritário. Não é ocasional, é intencional. Esse buscar primeiro, esse buscar é contínuo, é buscar todo dia, tem que ser intencional e prioritário. Primeiro, ordem, não exclusividade. Olha isso aqui. Quando fala-se primeiro, é sobre ordem e não exclusividade. O problema não é ter outras coisas, mas inverter a prioridade. Nós temos aquela frase, né? A ordem do trator não altera a estrada. Aqui altera. Aqui altera. Aqui é sobre ordem, não sobre prioridade. Reino de Deus, o governo de Deus sobre a sua vida. Que quando você busca primeiro o reino e a sua justiça, é sobre o reino governar a sua vida. Sua justiça, viver alinhado com os valores do reino. Serão acrescentadas. Deus cuida do que é consequência quando cuidamos do que é essencial. Vou repetir. Deus cuida do que é consequência quando cuidamos do que é essencial. Jesus ele não promete ausência de necessidade, mas ele promete sobre ter a prioridade correta. E aí, quando a gente entende o contexto, qual é o contexto histórico, né? Literário e teológico? Quando a gente vem sobre o Sermão do Monte, que está no capítulo 5 e 7 de Mateus, Jesus está ensinando sobre a diferença entre vida religiosa exterior e vida governada por Deus. Essa é a diferença principal do manifesto. A vida religiosa exterior, o que as pessoas demonstravam pela lei, sobre como elas se comportavam, como elas se posicionavam, ao contrário da vida governada por Deus, que teria que ser uma vida interna, uma mudança de dentro para fora. Então, Mateus 6, ele confronta ansiedade, comida, roupa, futuro, acúmulo de tesouros terrenos e coração dividido. Mateus 6,33 é a chave interpretativa de todo o capítulo. Então, quando você começa a ler lá em Mateus 5 e chega em Mateus 6,33, aqui é a chave. Busque primeiro, né? Foca naquilo que importa, que é o reino. E aí, o mais difícil é aceitar essa clareza, que é uma coisa que muitos de nós ainda temos dificuldade, que é aceitar essa clareza da lógica invertida em relação ao mundo. Isso aqui é muito importante entender. Quando a gente fala da ordem, da prioridade, ela afeta diretamente a sua vida, é sobre isso. Quando você entende que o cristão ele vive na contramão do mundo, e Paulo ele prova isso lá em Romanos 12:2, não se amolde pelo padrão desse mundo, mas renovai-vos pela transformação da sua mente. Então aqui, o que o mundo ensina? O mundo ensina sobre buscar segurança, busque dinheiro, busque estabilidade, e depois, se sobrar tempo, você busca Deus. É o que eu falei anteriormente. Começa o dia, celular, tarefas, demanda, trabalho, família, e se der, no final, você busca Deus. Mas Jesus ele ensina uma lógica invertida, uma lógica diferente e uma lógica que tem que ser a nossa realidade. Pelo menos nós, cristãos, seguidores de Cristo. Jesus ensina buscar primeiro o reino, busque o reino, viva sobre o governo de Deus, confie no Pai e o restante ele vem no tempo certo. Então, quando a gente vem nessa sequência de devocionais,
trazendo essa linha pedagógica bem clara, bem construída, nós entendemos que os personagens que nós temos aprofundados, por quê? O que é o motivo também e o objetivo do devocional das segundas-feiras? É que você possa aplicar a Bíblia na sua vida. Que você entenda o conteúdo, que você entenda o contexto e que você faça as conexões com outras partes da Bíblia, porque a Bíblia ela quer falar, apontar, te mostrar somente uma pessoa, é Jesus. Busca primeiro Jesus na Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, buscar Jesus primeiro e tudo mais será acrescentado. Aí você vai entender onde está Jesus lá no Antigo Testamento, onde está Jesus nos personagens, o que a Bíblia quer mostrar para que conecte com Jesus. Então, toda a Bíblia, de trás para frente, de frente para trás, do meio, é Jesus Cristo. E todos os personagens também nos levam a Jesus. E a nossa maior objetivo aqui é que nós tornemos melhores cristãos, mais conscientes, que entende a palavra para aplicar e para poder pregar o evangelho a toda criatura. Quando a gente fala da mulher do fluxo de sangue, o que ela buscou primeiro? Jesus. E qual foi o resultado? Cura. Zaqueu, Jesus, resultado, salvação. Pedro, Jesus, resultado, propósito. Só que o bonitão do jovem rico buscou? Primeiro, ele buscou riqueza e teve tristeza. Marta buscou atividades e teve ansiedade. Quando você fala de Maria, a irmã de Marta, ela busca Jesus e o que ela tem como resultado? A melhor parte. E aí, Mateus 6,33 é o resumo teológico de todos os devocionais anteriores. E aí, quando a gente fala de conexão, como a gente consegue conectar esse versículo a isso tudo? Quando a gente faz essa amarração, a gente entende primeiro buscar o reino versus buscar as outras coisas. Sempre focando na lógica, na sequência e na prioridade. Quando a gente fala do jovem rico, lá em Marcos 10, o jovem rico buscou vida eterna quando foi até Jesus, mas manteve o coração na riqueza. Ele busca Jesus, ele quer entender o que ele precisa fazer para alcançar a vida eterna, o que ele precisa fazer para ter o reino dos céus, mas ele busca a vida eterna, só que ele manteve o coração na tristeza e na riqueza, na verdade. Recebeu a promessa do tesouro no céu, Jesus ele entrega essa promessa, só que ele escolheu o tesouro da terra. Não buscou primeiro o reino e saiu triste. Pedro, lá em Lucas 5, da pesca milagrosa, Pedro estava preocupado com o trabalho, o sustento e o fracasso. Estava todo tenso, todo triste, né? Passou uma noite inteira tentando pescar e não conseguiu. Mas quando Jesus ele entra no barco, a primeira coisa, Pedro obedece. Depois da pesca milagrosa, Pedro abandona tudo para seguir Jesus. E ele busca o reino e entrou no propósito eterno. Quando Pedro encontra Jesus, tem a pesca milagrosa, sabe quem é aquele? Ele abandona tudo para seguir Jesus. Então, o que ele fez? Depois que ele tomou consciência, ele entendeu, ele viu, ele não, o que me importa aqui é Jesus, é ter a vida eterna, é acessar o reino, e durante essa caminhada tudo será acrescentado. E aí, quando a gente vem sobre o reino como tesouro supremo, lá em Mateus 13, quem encontra o reino, nós falamos sobre isso nos dois últimos encontros, como o reino como tesouro supremo. Quem encontra o reino
vende tudo com alegria, não perde, investe. A viúva pobre Maria do vaso de alabastro. O que que aqui tem essa conexão? Elas não deram o que sobrava, deram tudo porque reconheceram o valor. Então, quando você reconhece o valor supremo do reino, fazer isso, pegar o dinheiro, comprar o vaso, entregar tudo para Jesus, é ter o reino como prioridade. Maria não ficou preocupada o que aconteceria depois, como está no versículo 34 de Mateus 6. Não fiqueis ansiosos, pois com amanhã. Porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Então, quando a gente vem entender Marta e Maria, a gente entende que Marta estava ocupada com o que era necessário, Maria escolheu o que era essencial. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é que é necessário, é essencial, é obrigatório, é prioridade. Então, Maria, ela escolhe o que era essencial. Jesus, ele não condena o serviço. Jesus, ele não condena o serviço, mas sim a inversão de prioridade. Porque se Marta, ela vem, ouve a palavra, se conecta a Jesus, senta, ouve, e depois ela vai fazer comida, as atividades, o alimento, talvez todo mundo ali poderia ajudá-la. Mas Marta, ela inverte a prioridade. Então, buscar o reino não é parar de viver, mas sim viver do jeito certo. É prioridade, é o que nós falamos. Não se trata de quantidade de tempo que você ora, que você entra no seu quarto, que você lê a sua Bíblia, que você faz o seu devocional, que você dedica ao reino. Não é quantidade de tempo, mas sim prioridade. Pois é, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, quando você acorda com qual intenção, objetivo, motivo? Porque se você consegue abrir os seus olhos, acordar, levantar, é porque Deus está cuidando de você. É graça, é permissão divina. Então, por mais obrigação que seja, você tem que buscar primeiro o reino. É a nossa obrigação, pela graça recebida e merecida, buscar primeiro o reino, pedir perdão dos nossos pecados, conectar a Jesus. E aí a gente vem em Mateus 15, sobre sozinho nada podemos fazer. Então, buscar o reino é entender que sem Cristo nada podemos fazer. E você me pergunta, tá bom, Elbert, e agora? Como é que eu aplico essa, essa passagem, esses ensinamentos bíblicos na minha vida? Primeira coisa, faça um diagnóstico espiritual. Três perguntas, essas três perguntas para uma reflexão pessoal. Primeira pergunta, o que tem ocupado o primeiro lugar da minha vida? Na sua vida, o que tem ocupado sempre no primeiro lugar, como prioridade? Qual que é a sua prioridade ao acordar? Qual a sua prioridade ao sair de casa, ao chegar? O que consome minha energia, tempo e preocupação? Sua energia é consumida sobre ler mais a Bíblia, se conectar mais com Cristo, estar mais próximo, alcançar a salvação em Cristo? Ou
nas coisas do mundo, deste mundo? Onde está a sua energia, o seu foco e a sua preocupação? E aí trazer aqui, onde está enraizada a sua fé, que é o foco e a energia. Onde está o seu foco? E aí, para aumentar a sua fé, aumenta o seu foco e a sua energia nas coisas do reino. A sua fé, foco e energia tem que estar bem atrelada, primeiramente, ao reino, porque Jesus ele fala, nós somos ramos, e os ramos por si só não podem produzir frutos. É através da videira, é a videira que entrega toda essa energia, toda essa capacidade. Se Deus analisasse minhas decisões, ele veria o reino em primeiro lugar? Se Deus, né, tivesse com papel e caneta para analisar as decisões sua, ele veria as suas atitudes, o seu foco, a sua energia, intencionalidade do reino em primeiro lugar? E aí, para te ajudar a responder essas perguntas, alguns sinais de que o reino não está em primeiro lugar. Ansiedade constante mostra que o reino não está em primeiro lugar. Se você está ansioso, não está conectado ao reino. Medo excessivo do futuro vai contra o versículo 34, que o próprio Deus disse: não fiqueis ansiosos, pois com amanhã. Então, se você está ansioso, medo excessivo do futuro, apego desordenado a bens, status e controle, é sinal que o reino não está em primeiro lugar na sua vida. E por último, pouco tempo com Deus, mas muito tempo com preocupações. O que que é isso? Estar pouco tempo com Deus é estar longe de oração, é estar longe de entregar essas preocupações, porque o próprio Jesus, ele diz: entra em teu quarto em secreto, clame a teu pai e ele responder-te-á. Ele vai te responder, ele vai te entregar e ele vai acrescentar essas coisas. Ele vai solucionar esses problemas, acrescentando as coisas necessárias. Mas tem os sinais que mostram que você está conectada com o reino em primeiro lugar e o reino está em primeiro lugar na sua vida. Primeiro, confiança mesmo em meio à escassez. Aqui é se a sua confiança, se o seu foco ele está estável, mesmo diante da escassez, é sinal que o seu pilar está em Cristo. A sua casa, a sua vida, a sua estrutura está construída em Cristo. Obediência mesmo sem garantias. Aí a gente volta nos personagens. Nenhum deles teve garantia nenhuma de nada. Pedro, quando ele volta a pescar, ele não tem garantia que iria pegar os peixes. O que Jesus fala com ele? Volta, vamos para águas mais profundas. Somente depois que Pedro foi, que Jesus traz e faz o milagre. Então, Pedro não teve garantia, a mulher do fluxo de sangue também não teve garantia, Zaqueu muito menos. Então, obedecer a palavra, estar conectado a Jesus, obedecer o que Jesus diz, é buscar primeiro o reino e a sua justiça. É obedecer, é buscar sem cessar dia e noite, noite e dia. E aí, tudo mais é acrescentado, mas tem garantia nenhuma.
Porque Deus, ele é Deus fazendo o que você quer e também não fazendo. Então, não trata sobre o que Deus vai fazer com você, para você, a partir do seu comportamento. Trata-se é o que você vai fazer diante de Deus e para Deus. Busca primeiro o reino e a sua justiça. É isso que importa. Esse é o foco. Busca primeiro. E, e vida que segue. Generosidade, mesmo quando custa, é ser generoso, é servir o próximo, mesmo quando isso custa muito para você. Se você faz isso, está alinhado a essa premissa de buscar primeiro o reino. Paz que não depende das circunstâncias. E a gente volta de novo para a Bíblia. Eu não vos dou a paz como o mundo dá. Então, essa paz em Cristo, ela não depende das circunstâncias, porque Cristo é único e suficiente em nossas vidas. Não é estar dependente das circunstâncias, porque quando Jesus ele está no barco com os discípulos, ele dormia. Então, estar em Cristo, estar com Cristo, é sobre estar com Ele, é sobre tudo foi feito por meio dele, para ele, e sem ele nada teria sido feito. Então, estar em Cristo, estar na videira, estar construindo a sua vida na rocha, não depende da circunstância. E para aplicar na prática da semana, é plano reino primeiro. Primeira coisa, tempo, 5 pilares. Tempo, separar diariamente um tempo intencional com Deus, intencional. Nem que seja ler um versículo, um capítulo, dia a dia, intencional. Lembra-se, não se trata de quantidade, mas se trata de intensidade, intencionalidade. Segundo, decisão. Identificar uma área onde o reino precisa voltar ao primeiro lugar, ou nas suas finanças, ou na sua saúde, ou no seu relacionamento. Dessas áreas da sua vida, o reino em primeiro lugar, você no seu relacionamento coloca Deus primeiro, coloca Jesus primeiro no centro do seu relacionamento, para que ele construa essa base e tudo depois começa a fluir. Terceiro, renúncia, abrir mão de algo que tem te comprometido com Deus. Primeiro, tempo, ter tempo intencional com Deus, decisão, né, identificar uma área e agir, renúncia. Quarto, ação. Ação é praticar um ato concreto de obediência ou generosidade. É fazer o que o Evangelho que Jesus nos ensinou. E, por final, quinto, confiança. Entregar a ansiedade a Deus em oração. E aí, fazer uma oração final. Senhor, eu decido buscar primeiro o teu reino. Entrego as minhas preocupações, meus planos e meus medos. Que a minha vida seja governada por ti. Confio que o Senhor cuidará de tudo. Então, decidir buscar primeiro o reino. Feche seus olhos. Entregue para Jesus todas as suas preocupações, aflições, medos, receios. Busque o reino, e buscar o reino é buscar esse contato com ele, esse relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele não precisa de nós, mas ele gosta de fazer as coisas conosco. Por isso que Jesus disse ao voltar ao seu lugar, ao céu, pregar o evangelho a toda criatura. E eis que estarei convosco todos os dias. Jesus, ele nos dá uma garantia. Todos os dias ele está conosco. E a partir disso, para a gente poder concluir e finalizar, o reino não é algo que se encaixa na agenda. O reino é o que organiza toda a agenda.
Quem busca primeiro o reino nunca perde. Quem inverte a ordem sempre paga o preço. Buscar primeiro o reino de Deus não é opção espiritual. É a única forma de viver corretamente. E a partir disso que possamos juntos buscarmos o reino, estarmos conectados ao reino e que o Senhor possa nos capacitar nas nossas dificuldades, das nossas necessidades, e possa suprir. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Na semana que vem, se o Senhor deixar, estarei aqui novamente com mais um Devocional VP, como motivo e objetivo apresentar Jesus, através das Escrituras, apresentar Jesus para você e para que você apresente Jesus para as outras pessoas e que essa palavra possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Esse é o motivo de eu estar aqui, ao vivo, gravado, aqui no YouTube, e como objetivo que a palavra seja levada e alcance, assim como Jesus nos pediu. Pide e pregai o Evangelho a toda criatura. Fique com Deus e até a próxima.